Boa noite a todos. Parece que temos criadas as condições para dar início à nossa sessão da nossa Assembleia Municipal Extraordinária. Vamos proceder à chamada. Marília, por favor. Boa noite. Então, Estevão Manuel Machado Pereira, Marília de Jesus Vaz Rasquinho, Nuno José Cair Grave, Paula Alexandra Mendes Maurício, Sara Patrícia Galego Rodrigues, António Manuel Dimas Grosso, Marta Sofia São Pedro Figueiredo Lopes Rebocho, Bernardino António Bengalinha Pinto, Fernando Manuel Tintim Janeiro, João Pedro Valério Parra Martinho Antunes, José Nazaré Pereira, que vem substituir Joana de Carvalho Galvão, Cecília Isabel Pinto Lopes, Célia do Carmo Mendes Mourinho Pérez Sabino, Ricardo Filipe Malagão Soldado, João de Deus Carapete Fialho, Rosinda de Fátima Bandarra Gaio, Maria Bárbara dos Santos Matadinho, que vem em substituição de Frederico Miguel Claudino Nunes de Carvalho, Tânia Alexandra Candeias Milhano. Muito obrigado. Nós estamos numa reunião extraordinária, portanto vamos nos cingir aos pontos que temos na ordem de trabalhos. Eu queria só, antes de darmos início formal à nossa reunião, de entrar na ordem de trabalhos propriamente dita, deixar aqui um lamento pelo desaparecimento precoce e abrupto do nosso amigo Manuel Lucilo Neves, ex-eleito na Junta de Freguesia de Alcáçovas e marido da senhora vice-presidente da Câmara Municipal, a vereadora Paula Neves. Quero deixar, quer para a vereadora Paula, quer para toda a sua família, um profundo lamento e um profundo sentimento de pesar pela perda e pela forma como essa perda aconteceu. Queria deixar este registro. Vamos entrar na nossa ordem do dia. Primeiro ponto, proposta de aprovação da ata minuta no final da sessão. Pergunto se alguém se opõe. Não está, portanto, aprovado por unanimidade. Segundo ponto, pedido de autorização para celebração da adenda ao contrato de cooperação interadministrativo de delegação de competências entre a Câmara Municipal de Viana do Alentejo e o Estado, relativa às obras da construção do novo posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Viana do Alentejo, à linha K do número 1 do artigo 25º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Sr. Presidente, boa noite. Não sei se vos quer dar aqui alguma ajuda. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. A ajuda é relativa, portanto, falámos também disto, tinha tido a oportunidade de ter recebido isto no dia que, salvo que foi no dia que tivemos a última Assembleia, mas pronto, dar aqui um pequeno ajuste. Isto é a adenda para o posto o quartel da GNR, para a construção do quartel da GNR. A adenda, o contrato, como toda a gente sabe, era de 1.226.000, aproximadamente, com mais uns euros. Nós submetemos esta obra a concurso e não posso dizer que ficou deserta, porque não ficou. Ainda houve um concorrente que concorreu por 2 milhões. É igual a ter ficado deserta, portanto não podia ser adjudicada. Começámos novamente em negociações com o MAI, e depois de muito trabalho e de muito esforço conseguimos que viesse a adenda para se aproximar do valor que a empreitada tinha sido proposto, a empreitada por outro empreiteiro, que era 2 milhões de euros. Depois de feito uma reavaliação do orçamento, o projetista chegou à conclusão que era 1.900.000 aproximadamente, e foi assim que o MAI fez, e agora hoje estamos aqui exatamente com o propósito de poder assinar poder aprovar esta adenda para ser assinada por 1.904.000 euros. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguém quer colocar alguma questão sobre este tema? Bem a linha, faz favor. Então, boa noite a todos. Queria deixar duas notas e queria fazer duas questões também. A primeira nota é de congratulação pelo evoluir do processo e penso que o município de Viana nunca esteve tão perto de concretizar este investimento. A segunda nota é deixar apenas uma nota que o tempo de facto passa muito depressa e alguns dos processos demoram mais tempo do que aquilo que todos nós desejaríamos, e este é um deles. Portanto, nessa sequência, duas questões também. Uma delas, para perceber aqui os hiatos de tempo, o contrato interadministrativo foi assinado entre o município e o MAI em 18 de maio de 2023. E o concurso depois foi lançado em abril de 2024. É quase um ano. O que é que mediou esse tempo? E depois a outra questão é quando é que é feita a inclusão deste montante adicional no PPI e no orçamento. Muito obrigado. Mais alguém pretende colocar alguma questão sobre este ponto? Sr. Presidente, faz favor. Pronto, é verdade que o membro Magalinha Pinto disse, nunca estivemos tão perto, e espero que neste momento já nada pare, para bem de todos, para bem do nosso Conselho, para bem das forças da GNR, que já nada pare este processo. Mas ele tem sido tão atribulado que a gente nunca sabe o que é que acontece a seguir. O porquê de ter sido lançado o concurso depois de tanto tempo? Burocracias, as meras burocracias que nós temos todos no dia-a-dia e os processos todos que, como todos nós sabemos, e como o membro Bengalinha aqui disse, que o tempo voa e é difícil para todos, não é só para alguns, é para todos que os processos andem. Principalmente numa altura confusa, com muitas coisas por fazer e para fazer, e aí o tempo foi passando, de facto. Agora, quando é que vai para o PPI? Não é? Quando é que vai ser? Depois de ser aprovado, obviamente que não podíamos esta adenda sentar assinada, eu não a posso introduzir no orçamento. Obviamente que a seguir a estar aprovada, a seguir a estar assinada, a seguir a estar aprovada aqui nesta Assembleia, como eu espero que aconteça hoje, depois de estar assinado por nós e por estar assinado por MAI e homologado, só após essa altura é que poderemos, obviamente, considerá-la uma receita concessionada e que se possa introduzir no orçamento. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado. Há alguma questão que alguém pretenda colocar? Se não, vamos submeter o ponto à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está, portanto, aprovado por unanimidade. Passamos ao terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Terceiro e último, proposta de aprovação do Regulamento Municipal de Teleassistência Domiciliária de Viana do Alentejo, nos termos da alínea G do número 1 do artigo 25º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho muito a dizer sobre este ponto, portanto, têm a documentação todos em vosso poder. A única coisa que tenho a dizer é que isto abrange, neste momento, 13 pessoas, que já foi utilizado e já salvou vidas, porque já pessoas através deste sistema já foram assistidas atempadamente. Não tenho assim muito mais a dizer sobre isto. O valor também julgo que estará aí, que anda por volta dos 6.000 euros. Não tenho assim muito mais a dizer sobre isto. Muito obrigado. Há alguma questão que pretendam colocar sobre este ponto? Célia, Fernanda, João. Célia, faz favor. Sim.
Boa noite a todos, em primeiro lugar. A nossa questão é a seguinte, portanto, sabemos que este ponto foi a reunião de Câmara e que na altura foram levantadas algumas questões acerca da consulta prévia que é necessário fazer neste caso destes regulamentos. Nós tivemos depois e posteriormente a ver a legislação. Temos aqui algumas dúvidas e da nossa interpretação do Diário da República, no seu artigo 101, a consulta pública pressupõe ou publicação no site oficial da Câmara e no boletim municipal, ou então publicação em Diário da República. Portanto, estas foram as dúvidas levantadas, se isto foi feito, se está tudo em conformidade com aquilo que é previsto. Sabemos que é um projeto de facto importante para o Conselho, mas pensamos que deve seguir os trâmites legais, não é? Para que possa estar em conformidade com aquilo que é pedido. Muito obrigado, Célia. Fernando Janeiro, faz favor. Boa noite a todos. Aquilo que eu tenho a dizer vai no encontro daquilo que o membro anterior mencionou, a Célia. Portanto, sobre este regulamento, obviamente concordamos com o conteúdo e com os seus objetivos. É um serviço extremamente importante no contexto do nosso município. Um serviço de apoio aos idosos, em particular os que vivem isolados, portanto, extremamente importante. Peca por 2 anos de atraso, porque o projeto de regulamento foi apresentado em reunião de Câmara em outubro de 22 e depois ficou parado até novembro de 24. Adicionalmente, peca por estar mal instruído, porque o Código de Procedimento Administrativo, o Decreto-Lei número 4 de 2015, 7 de janeiro, regulamenta os procedimentos relativamente a regulamentos com eficácia externa. E, em particular, a questão da consulta pública, que, de acordo com o artigo 101, diz que o órgão competente deve submeter o projeto de regulamento à consulta pública para a recolha de sugestões, procedendo para o efeito à sua publicação na segunda série do Diário da República ou na publicação oficial da entidade pública e na internet, no sítio institucional da entidade em causa. Depois de visualizar a reunião de Câmara de 7 de maio, ficou claro que a consulta pública não foi publicada em Diário da República, nem no boletim municipal. O Sr. Presidente da Câmara disse nessa reunião de 7 de maio o que é publicado em Diário da República é o definitivo. Com toda a certeza. Disse-o com toda a certeza, pelo aquilo que eu vi. E disse ainda, o Diário da República não é uma forma de discussão pública. Claramente, o Código de Procedimento Administrativo diz diferente. Portanto, Sr. Presidente, para interpretar a lei também é preciso raciocinar, mas primeiro é preciso ler a lei. Além disso, já tínhamos passado por isto. Na Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2023, colocou-se exatamente o mesmo problema no ponto da proposta de aprovação do Regulamento Municipal dos pavilhões gimnodesportivos e da nave do Centro Social da Guiar. Isso pode ser visualizado no vídeo dessa Assembleia, de 29 de dezembro de 2023, a partir das 2h18. Esse ponto foi aprovado de forma condicional sobre se o edital 31 de 2023 seria considerado publicação oficial. Gostaria que o Sr. Presidente nos informasse quais foram os passos que deu para, nessa altura, verificar se o CPA tinha sido cumprido nesse caso. É que se nada tivesse sido feito, o regulamento publicado, já publicado em Diário da República, é ilegal. Para finalizar, deixo aqui 2 exemplos de regulamentos corretamente feitos pelo Executivo anterior. O Regulamento da Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo, publicado em Diário da República a 14 de julho de 2020, diz: ao abrigo do disposto número 3 do artigo 101 do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número 4 de 2015, de 7 de janeiro, menciona-se que o projeto referente ao regulamento ora publicitado foi objeto de consulta pública através do aviso número 1221 de 2020, publicado na segunda série do Diário da República de 23 de janeiro de 2020.
Um outro exemplo, o Regulamento Municipal das Hortas Comunitárias do Concelho de Viana do Alentejo diz exatamente a mesma coisa, com o aviso 13.268 de 2020, publicado na segunda série do Diário da República de 7 de setembro de 2020. Em conclusão, o processo deste regulamento não foi instruído de acordo com o CPA, pelo que não temos dúvidas sobre a sua ilegalidade. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. João Antunes, por favor. Boa noite a todos e a todas. Pronto, a minha intervenção vai no sentido também do que disse o colega Fernando Janeiro, só para complementar duas notas. Uma nota relativamente ao conteúdo e uma nota relativamente à forma. A questão de teleassistência é muito importante. Realmente é um projeto interessante e que vai colmatar algumas dificuldades que, sobretudo, a população idosa e a população dependente por doença ou incapacidade sofrem, num concelho bastante envelhecido. É uma boa ajuda para as famílias e realmente, neste momento, existem estas 13 pessoas e esperamos que futuramente possam vir a ser alargadas a mais, porque realmente é uma necessidade importante e é uma boa atuação por parte do município neste âmbito. Agora, em relação aqui à forma, pronto, o Fernando também já falou muito bem da situação, e hoje em dia, para fazer o regulamento, normalmente há um conjunto de 7 etapas que é necessário preencher para estar de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente. Primeiro é desencadear o processo para a elaboração do regulamento. O segundo é fazer o projeto de regulamento. Depois, a publicação do projeto, então, para consulta e discussão pública, nomeadamente 30 dias úteis. Quarto ponto, análise dos eventuais contributos e uma eventual alteração do projeto inicial. Quinto passo, a proposta do regulamento final para ser submetido à reunião de Câmara. Depois, um sexto passo é trazer o regulamento à Assembleia Municipal após a aprovação da reunião de Câmara e, finalmente, a publicação do regulamento definitivo em Diário da República. Pronto, eu gostava que fosse realmente feitas todas estas etapas, de forma a que a teleassistência possa ser uma resposta realmente em vigor, que esteja disponível para as famílias que necessitam deste apoio e nesse âmbito terão certamente todo o meu apoio. Esta é a questão em relação à forma. Em relação ao conteúdo, eu após também ter verificado o regulamento, eu verifiquei que está ali, penso que talvez um lapso, uma falha, chamava aqui a atenção, portanto, dos serviços, que é no artigo 4º, no número 2. Portanto, porque quando se refere que existe um artigo 6º com o número 3, se nós depois verificarmos no artigo 6º, não existe nenhum número 3. Pronto, provavelmente terá sido alguma gralha que também penso que será importante corrigir na versão final do regulamento. Obrigado. Obrigado, João. Bem a linha, faz favor. Obrigado. Bom, o que é que eu queria aqui, de certa forma, complementar? É que, portanto, em nosso entender, não se pode exigir nem ao Presidente da Câmara, nem aos vereadores que saibam a legislação toda de todas as matérias, evidentemente, não é? No entanto, cabe ao Presidente da Câmara arranjar esse apoio jurídico que esclareça de forma clara algumas questões que se têm vindo a levantar ao longo das últimas Assembleias Municipais, pelo menos aquelas que eu tenho
que eu tenho participado. Portanto, eu também vi o vídeo e é dito no vídeo que o regulamento só é publicado em Diário da República depois de apresentado na Assembleia Municipal. Ora, portanto, o Fernando Janeiro já leu 2 exemplos de 2 regulamentos, portanto, que não foram publicados 2 vezes. Portanto, é publicado o projeto, discussão pública, e depois é publicado a seguir o regulamento final. E este modus operandi não é só pelo anterior executivo como o Fernando leu. Eu vou ler um regulamento, um projeto de regulamento da Câmara Municipal da Vidigueira. Perdoem-me lá, portanto, penso que isto é importante. Portanto, é uma publicação no Diário da República e, portanto, o sumário é consulta pública à alteração do regulamento de atribuição de comparticipação de medicamentos. Consulta pública da alteração do regulamento de atribuição de comparticipação de medicamentos. Portanto, o Presidente torna público que em 12 de fevereiro de 2025 a Câmara Municipal da Vidigueira deliberou em reunião aprovar o projeto de alteração do regulamento tal. Portanto, isto é publicado no Diário da República 5 dias depois. Portanto, é publicado no dia 17 de fevereiro de 2025. Estamos a falar de projeto de regulamento. A própria ANAFRE, há relativamente pouco tempo, emitiu do seu gabinete jurídico para os regulamentos com eficácia externa o artigo 101. E o artigo 101 é claro, que diz que o projeto de regulamento, já foi dito por o Fernando, mas eu vou repetir porque é importante. O projeto de regulamento deve ser submetido à consulta pública pelo prazo de 30 dias com vista à recolha de sugestões através de publicação na segunda sede do Diário da República ou na publicação oficial da entidade pública e na internet, no sítio institucional. Portanto, o que eu percebi do vídeo é que foi apenas no sítio institucional da entidade. O que eu vi no vídeo de 29 de dezembro de 2023 é que esta publicação, ou no Diário da República, ou na publicação oficial da entidade pública, foi considerada um edital. Mas um edital não é nenhuma publicação oficial da entidade pública. Portanto, um edital, e além disso, o legislador sabe que um edital não é a publicação oficial da entidade pública. As publicações oficiais, neste caso do município de Viana, são o boletim municipal e a revista de saúde. Portanto, em qualquer dessas, que tem uma periodicidade regular, se lá for publicado o projeto de regulamento, no meu entender, está cumprido o desiderato. Assim como foi e como eu vi no vídeo, não. Mas voltando à questão portanto, e tenho aqui, desculpem lá, tenho aqui 7 câmaras. Arraiolos, que fazem exatamente a mesma coisa. Arraiolos, Vidigueira, Évora, Alvite, Odmira, Mértola, Pontessor. Portanto, isto ainda é a internet e ver o que lá está publicado. Depois, quando eu digo que cabe ao Presidente da Câmara, porque no artigo 35 da Lei 75, que nos gera a todos, diz que, nas competências próprias do Presidente da Câmara, diz assim: assegurar o cumprimento da lei e regularidade das deliberações. Portanto, ou seja, se de facto a deliberação não está, digamos, segundo a lei, a competência para esclarecer isso e para resolver o problema é do Presidente da Câmara. Porque, desculpem lá só para concluir, porque o que é que estamos aqui? Estamos numa autarquia e temos de cumprir a lei. Porque se nós não cumprirmos a leitura é estarmos a querer colocar acima da lei. E acima da lei, nas autarquias, eu penso que ninguém se deve colocar, porque as autarquias não são empresas privadas. Disse. E mesmo que fossem, acima da lei ninguém. Mesmo que fossem. Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado. Obviamente que ninguém quer passar aqui responsabilidades para ninguém, mas eu vou
vou pedir a uma das técnicas da Câmara, a pessoa que nos está a secretariar, que fez parte deste projeto, que se não se importar, dizer todos os trâmites por o qual passou e esclarecer de facto aquele ponto que exatamente que está na lei e que diz que estes regulamentos não precisam ter essa publicação no Diário da República. Boa noite a todos. De acordo com aquilo que foi dito e segundo o entendimento que nós fizemos nesta matéria, enquanto preparámos o regulamento, aquilo que diz no artigo 101, né, do CPA, no caso previsto, peço desculpa, se não falha aqui. No caso previsto na alínea C do número 3 do artigo anterior, estou a ler o artigo 101 do CPA. Dá-me aqui. No artigo número 3 anterior, ou quando a natureza da matéria o justifique, o órgão competente deve submeter o projeto de regulamento à consulta pública para recolha de sugestões, procedente para o efeito à sua publicação na segunda série do Diário da República ou na publicação oficial na entidade pública e na internet. Pronto, este passo foi como... Agora, quando nós vamos ler o que diz aqui, no caso previsto na linha C do artigo anterior, a linha C do artigo anterior diz que o número de interessados, quando o número de interessados seja de tal forma elevado que a audiência se torne incompatível, devendo, nesse caso, proceder-se à consulta pública. Como isto não aconteceu, não excedeu o número de interessados, nós não procedemos à consulta pública, em Diário da República. Este foi o entendimento que nós fizemos aqui do artigo 101, quando nos remete... Sim, os outros passos foram todos elaborados. Mas o tipo do regulamento, o tipo de regulamento. Não, pois também temos aqui um parecer da CCDR que nos diz que os únicos regulamentos municipais para os quais está expressamente prevista como obrigatória a publicação em Diário da República, segunda série, são os regulamentos municipais de urbanização ou de edificação, bem como regulamentos relativos ao lançamento e liquidação de taxa, prestação de calções, que nos termos da lei sejam devidas pela realização de operações urbanísticas. Isto é um parecer da CCDR do Centro. Com base nisto, nós fizemos... Este parecer é de 2017. Concluiu? Concluí, obrigada. Bengalinha, faz favor. Esta questão, eu não percebi esta questão dos interessados. O número de interessados, como é que vocês sabem o número de interessados? Mas, vamos lá ver, isto é difícil estar... É que ela não tem... Pois, se em diálogo depois não funciona, só um é que tem microfone. O que se fala, vamos lá ver, quando se fala que não é possível, digamos, delimitar... Portanto, quem é que são os interessados? São todos os municípios de Viana. A audiência de interessados é quando há um número limitado. E quando, por exemplo, imaginem que vão fazer um regulamento para um bairro localizado, limitado. São 100 pessoas que lá moram. É possível fazer, se o município quiser, a audiência de interessados, porque sabe que os interessados são daquele bairro. São 100 pessoas. Mas, em teoria, em tese, não é possível fazer a audiência de interessados a 5.000 e tal pessoas. E como não é possível fazer a audiência de interessados, a publicação é no Diário da República ou na segunda série. Portanto, estes documentos nós também... temos aqui. Portanto, agora, esses regulamentos, tanto quanto sei do urbanismo, têm uma tramitação diferente. Tá? Obrigado, Bengalinha. Sr. Presidente, dá-me faz favor. Mas nós não temos qualquer problema em retirar o ponto, pedir um parecer jurídico e trazer o ponto outra vez. Se existem dúvidas, não tem qualquer problema em fazê-lo. Portanto, existem dúvidas da parte de toda a gente. Se existem dúvidas da parte de toda a gente, nós retiramos o ponto e trazemos noutra altura. Se não existem dúvidas, ou se tiver aqui uma dúvida de uma outra pessoa, a gente continua. Portanto, não sei. Sr. Presidente, está? Muito bem. Fernando Janeiro, faz favor. Muito
obrigado. O Sr. Presidente não respondeu a uma pergunta que eu fiz sobre os passos que deu a seguir à Assembleia de dezembro de 2023, porque aquela votação foi condicional, e não respondeu sobre que passo é que deu para verificar se aquilo que nós tínhamos feito era legal ou não. Não exatamente. Se a situação estava legal e se a votação que a gente fez, que nós fizemos como de forma condicional, era válida ou não. Obrigado. Não sei se o Sr. Presidente quer responder já ou se... Bengalinha, faz favor. Não, vamos lá ver. Eu penso que nós continuamos com dúvidas. Aliás, ficamos com mais dúvidas porque temos aqui os exemplos destas câmaras todas, porque estou convencido que se as câmaras pudessem, e para além do parecer da ANAFRE também, se as câmaras pudessem dispensar a publicação no Dia da República, todas dispensavam. Aliás, como vocês sabem, o Presidente da Assembleia também sabe que antes da entrada em vigor deste Código do Procedimento, não era preciso estas duas publicações no Dia da República. Portanto, no meu caso, nos primeiros 6 anos de Câmara, não era preciso estes procedimentos todos, e depois, naquela alteração, revogação do anterior Código, com este de 2015, complicou-se muito esta situação. E estes municípios todos, porque isto há mais, portanto, eu trouxe 7 ou 8, mas há mais. Portanto, eu continuo com dúvidas, e para além disso, eu acho que, se me permitem também, se de facto existia esse parecer jurídico da CCDR, ele devia vir, portanto, isto devia vir fundamentado, nesta fundamentação para a Assembleia Municipal, devia vir fundamentado, inclusivamente referindo o parecer jurídico da CCDR, para nós vermos e ficarmos esclarecidos. Portanto, não me parece também, não me parece o melhor ser apresentado um parecer jurídico aqui na Assembleia, quando devia vir fundamentado. Por último, e uma sugestão para o futuro, porque os regulamentos, portanto, eu acho que esta matéria dos regulamentos é uma matéria que deve ser clarificada, como o Presidente da Câmara sugeriu, e bem, deve ser clarificada com um parecer de qualquer entidade, porque é um assunto recorrente que a Câmara faz muitos regulamentos, e isso tem de ficar claro. Para todos, não. Portanto, nós, de facto, e eu concordo e elogio a proposta do Luís Miguel, se de facto há dúvidas, é de retirar o ponto. Aliás, foi em determinada altura o mesmo que foi dito no outro regulamento de 2023, mas depois acabou por não ser feito, mas esse não interessa, nós estamos neste. Obrigado. Só uma questão antes de passar a palavra ao Presidente. Em relação... Peço desculpa, não tinha visto. Eu ia exatamente perguntar à bancada do Viva qual era o posicionamento. Célia, faz favor. A bancada do Viva parece-nos que, havendo e continuando a existir dúvidas acerca deste ponto, o melhor seria então retirar o ponto de ordem de trabalhos para que se pudesse fazer então a publicação nos sítios devidos, voltar à reunião de Câmara e depois novamente à Assembleia Municipal, seguindo todos os procedimentos que são supostos. Ok, obrigado. Sr. Presidente? Muito bem, então só a questão que o membro Fernando Janeiro colocou sobre o regulamento que foi em dezembro de 2023, obviamente eu não me lembro aqui de todos os passos que foram dados a seguir. Posso, obviamente, ir saber, ir perguntar a quem dentro daquela casa o que é que fez sobre isso, e depois, obviamente, fazemos-lhe chegar essa informação. De memória, como deve imaginar, e como já sabia que ele ia responder assim, sabia que não me lembrava os passos todos que foram dados a seguir. Mas tudo bem, fazemos chegar essa informação. Tudo bem, eu por mim retira-se o ponto, não propriamente como a Célia estava a dizer, para se ir publicar nos sítios, mas sim para se poder um parecer jurídico. Se o parecer jurídico assim o entender, nós então publica-se, começa-se o processo de início, faz aquilo que os juristas nos indicarem para se fazer. Não tenho qualquer problema nem insistência em se fazer alguma coisa, tentar aprovar aqui alguma coisa que possa ser ilegal. Nem é bom para vocês, nem é bom para mim, não é bom para ninguém, portanto não há qualquer problema em recuar numa situação destas. Disse, Sr. Presidente. Ok.
E, entretanto, nesse tempo também aproveita-se para fazer uma leitura crítica. O João Antunes colocou aqui uma questão, que aparentemente é uma gralha, só fazer uma releitura para ter a certeza que não existem outras coisas desse género, não é? Já que se vai fazer esse caminho, aproveita-se para fazer uma verificação. E peço desculpa, Sr. Presidente, não me tinha referido isso, mas concordo, obviamente, que se reveja. Sim, deve-se aproveitar. Então, sendo assim, parece ser consensual que não iremos avançar com apreciações e votações, vamos retirar o ponto, volta novamente à Câmara e a Câmara irá fazer as diligências consideradas mais adequadas, nomeadamente em termos jurídicos, para verificar todos os passos que este processo deve ou não ter que seguir. Estamos de acordo com isto? Esgotamos desta forma os pontos que temos na nossa ordem de trabalhos e passamos de imediato para o período de intervenção do público. É uma reunião extraordinária, portanto, só temos o segundo período. Temos, não muito, mas temos público presente. Pergunto se, enquanto público, alguém deseja colocar alguma questão. Parece que o público não se está a manifestar, portanto, vou assumir que não há intenção de intervir. Vamos fechar aqui a nossa reunião de hoje, a nossa sessão de hoje. Penso que não será muito demorado, mas peço-vos um bocadinho de paciência para que possamos fazer a leitura da minuta da ata. Muito obrigado e até já. Bem, foi feita uma estimativa em baixa e parece que já temos condições para ouvir ler a minuta da ata. Salomé, por favor. Boa noite. Minuta da ata da sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 19 de maio de 2025. Verificadas as presenças e respectivo quórum da sessão, o Sr. Presidente abriu a sessão procedendo à deliberação sobre os assuntos constantes da ordem de trabalhos. No dia 19 de maio de 2025, pelas 21h30, no piso superior do Cineteatro Vianense, reuniu a Assembleia Municipal em sessão extraordinária, tendo como ordem de trabalhos os 3 pontos constantes do edital de 13 de maio de 2025, devidamente publicitado. Estiveram presentes os 18 membros e verificaram-se 2 substituições. Em representação da Câmara esteve o seu Presidente, estando também presentes a Sra. Vereadora Rita Rafael, em substituição do Sr. Vereador Miguel Bentinho, e o Sr. Vereador António Costa da Silva. O Sr. Presidente da Assembleia usou da palavra e manifestou o seu profundo pesar pela partida precoce de Manuel Lucílio, marido da Sra. Vice-Presidente da Câmara e antiga eleito na Junta de Freguesia de Alcáçovas. Tratando-se de uma reunião extraordinária, entrou-se de imediato na ordem de trabalhos. Ponto número 1. A Assembleia deliberou aprovar por unanimidade a ata e minuta no final da sessão. Ponto número 2. Interveio o Sr. Presidente da Câmara, que apresentou um breve esclarecimento sobre o assunto. Verificou-se de seguida a intervenção do membro Bengalinha Pinto, que se referiu ao facto deste processo ser concretizado em breve. Questionou ainda a inclusão do valor da adenda no Plano Plurianual de Investimentos. O Sr. Presidente respondeu às questões colocadas. Submetida a votação, a Assembleia aprovou por unanimidade o pedido de autorização para celebração de adenda ao contrato de cooperação interadministrativo de delegação de competências entre a Câmara Municipal de Viana do Alentejo e o Estado, relativa às obras de construção do novo posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Viana do Alentejo, a linha K do número 1 do artigo 25 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. Ponto número 3. Neste ponto da ordem de trabalhos, começou por intervir o Sr. Presidente da Câmara, que apresentou uma breve explicação sobre o Regulamento Municipal de Teleassistência Domiciliária de Viana do Alentejo. Em seguida, intervieram os membros Célia Sabino, Fernando Janeiro, João Antunes e Bengalinha Pinto, que colocaram questões relativamente à conformidade legal deste regulamento, pois o mesmo suscitava dúvidas quanto ao seu processo de instrução. O Sr. Presidente solicitou a intervenção da Secretária de Apoio à Variação, Wanda Tiago, de forma a explicar o assunto em causa. Tendo em conta as diversas dúvidas suscitadas pelos membros da Assembleia, o ponto foi retirado de forma a ser revisto e submetido novamente à reunião de Câmara e posteriormente à Assembleia Municipal. No período destinado à intervenção do público, não se registaram quaisquer intervenções. Muito obrigado, Salomé. Alguém quer colocar alguma questão? Sr. Presidente, eu queria, se me der licença. Sr. Presidente, faça favor. Eu queria que ficasse ali explícito que foi retirado por sugestão do Presidente da Câmara. Que fique explícito já nesta fase da minuta. Sim. Na ata certamente ficará, mas já nesta fase da minuta. Sim. Salomé, é possível introduzir aí essa questão? Então,
poderá ficar da seguinte forma: tendo em conta as diversas dúvidas suscitadas pelos membros da Assembleia, o Sr. Presidente da Câmara suscitou a retirada do ponto. Sugeriu a retirada do ponto. É isso. Ok, penso que fica claro assim. Com este pequeno ajuste, alguém vota contra, alguém se abstém, está, portanto, a minuta aprovada por unanimidade. Muito obrigado a todos e até à próxima, que em princípio será dentro do nosso calendário normal. Uma boa noite a todos. Obrigado.